brilhe sobre a sua família a luz do Espírito Santo do Senhor. Esse é o programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Você que nos acompanha no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, curta, comente, compartilhe esse episódio. Nós estamos numa série de programas que falam sobre a constituição da família e a vida profissional com os nossos queridos pastores e suas amadas esposas da nossa igreja. Você tem acompanhado essa edição? Não pode perder. Então, volte na nossa playlist e acompanhe esse casal querido que está conosco na edição de hoje. Eu já cumprimento aqui a minha amiga, a professora Fernanda Becali, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. E também o casal que está conosco desde a edição anterior, o pastor Gilson Souza e a irmã Célia Souza. A paz do Senhor, meus queridos. A paz do Senhor, professora Kézia. A paz do Senhor, professora Fernanda. A paz do Senhor, Kézia. A paz do Senhor, Fernanda. No episódio anterior, nós conversamos um pouco sobre como vocês nasceram em lares cristãos, mas nós ainda precisamos saber como vocês conheceram esta obra, como vocês chegaram na Igreja Cristã Maranata. Pode contar para nós? Conta você. Bom, na verdade, eu conheci a Igreja Cristã Maranata através dela, porque eu pertencia a uma igreja tradicional, a igreja presbiteriana, mas com o nosso namoro, ela estava numa fase em que o pai dela estava frequentando a Igreja Cristã Maranata, e, portanto, a gente namorava e eu comecei a conhecer a igreja. E, naturalmente, aquilo foi evoluindo e criando em mim uma expectativa muito grande com relação à obra, e já que eu era muito conhecedor de Bíblia, conhecedor de igreja, e já tinha tido experiências com Deus, inclusive àquela altura já de ter sentido que o Deus tinha um projeto para a minha vida com relação a ministério no futuro, ser um pastor. E nesse período, então, nós até próximo do nosso casamento, aliás, chegamos ainda ao culto de casamento, nem foi feito na obra ainda, foi feito na igreja presbiteriana. Mas mesmo assim, com a participação de pastores da Igreja Maranata, que estavam lá na época, participaram conosco, o pastor Itamar Coelho, outros pastores que estavam conosco na época. E isso nos trouxe realmente de uma forma extraordinária, porque eu, particularmente, o motivo principal que me tirou de uma igreja tradicional para vir para a obra foi a questão de ter percebido algumas ideias de heresias dentro da igreja, e aquilo contrariava o princípio bíblico, e aquilo me levou naturalmente a vir para a igreja Maranata. E quando cheguei, fiquei sabendo que o Senhor já tinha falado na igreja várias vezes por profecia, e estava me preparando para eu poder vir, e realmente quando eu vim, viemos juntos, eu e ela juntos, e pudemos então permanecer até os dias de hoje. Isso ocorreu ainda bem no início, da nossa carreira, e isso foi assim, uma experiência maravilhosa na nossa vinda para a obra. Ela também poderia dizer alguma coisa mais, talvez seja algum detalhe. Não, nesse sentido, que nós namorávamos, que ele conheceu, nós íamos, mas continuamos na nossa, E, inclusive, o nosso casamento, o pastor, foi o testemunho do nosso casamento. Eles geralmente não faziam isso, mas depois de um certo tempo, nós viemos para a obra, o pastor nos contou, Ele chegou a falar: pois é, o Senhor tinha dado tanta revelação a respeito de vocês, cuida daquele casal que tem um propósito, cuida daquele casal que tinha um propósito, e vocês demoraram tanto a vir, porque nós casamos, inclusive nos ofereceram para casar lá na igreja, que antigamente o nome era Cristã Presbiteriana, Então eles até ofereceram: se vocês quiserem fazer o casamento de vocês aqui, achei até bem assim, mas como eu estava acostumado na tradicional, eu queria aquele casamento todo certinho, Marcha nupcial, com tudo ali no formato, no formato, tudo armando figurino, Aí eu falei: ali não tinha, era diferente, Eu falei: não, quero casar. Então eu casei na igreja dele, da presbiteriana. E nosso casamento foi, assim, uma dificuldade, Foi muito difícil, aconteceu tanto, o casamento civil com efeito religioso, trouxe um transtorno, quase nós não conseguimos fazer o casamento, o pastor chegou atrasado com os papéis, eu entrei para o culto, o pastor mandou eu sentar para esperar, fazer o casamento, foi assim. Aí depois nós lembramos, até o pastor falou: tá vendo o que aconteceu? Vocês não quiseram casar aqui na igreja, foi assim, uma experiência. E arrependimento. Arrependimento, Mas todo casamento tem muitas histórias de dificuldades, porque esse é um projeto mais precioso que existe. Justamente, Então há uma luta muito grande. Eu, um dia antes do meu casamento no civil, eu estava fazendo a roubar minha aliança. Entrou
um grupo, não conseguiram fazer nada, somente roubar a minha aliança e tantas outras coisas que foram acontecendo para que esse projeto fosse colocado uma dúvida no coração. Eu acho que é uma artimanha, né, do adversário agir dessa forma para colocar dúvidas num projeto mais bonito. A Bíblia começa com uma família e vai terminar com uma outra família, não é? Então é um projeto maravilhoso que nos alcançou. Justamente. É bacana conhecer também um pouco da história do casamento de vocês, né? Mas esse é um episódio que nós queremos dedicar um pouco mais a falar sobre a vida profissional, né, Fernanda? Sobre a formação profissional, as escolhas que vocês foram fazendo, a vida, como vocês foram se constituindo profissionalmente. Isso também era um desejo de infância, as profissões que vocês escolheram. Conta para nós, pastor. Bem, no meu caso especificamente, quando eu iniciei a minha vida profissional, eu iniciei paralelamente junto com a minha vida acadêmica, porque naquela época a gente tinha que trabalhar, eu estava órfão de pai e mãe, tinha que trabalhar e estudar, mas o meu desejo, na verdade, primeiramente era de ser pastor, porque o meu projeto, através de um chamado que Deus me fez, aos 15 anos de idade, eu sabia que um dia eu ia ser pastor. Mas a minha ideia de ser pastor era aquela ideia, naturalmente, de uma igreja tradicional. O pastor que vai ter salário, o pastor que vai viver do ministério, essas coisas assim. Tudo bem, mas a circunstância me levou para outro lado. Eu acabei trabalhando em área de escritório, trabalhei em escritório e me dediquei à contabilidade. Aí fiz, então, o curso técnico de contabilidade e depois fiz também o superior. E até eu diria que nesse período eu era aquele jovem já muito ligado à igreja, muito responsável com relação à igreja, trabalho de igreja, sempre fui assim e me dedicava, portanto, aos estudos como uma prioridade para meu futuro, já inclusive nessa época já até namorava com Célia, né? E, portanto, para fazer o futuro, eu tive que escolher uma profissão que me garantisse um emprego, mantendo meu emprego. Meu desejo eu tinha vontade de ser ou soldado do exército, ou então professor, né? Ou também pastor. Aí hoje o que acontece? Hoje eu não sou pastor, eu estou pastor, né? Hoje eu não sou soldado, mas sou soldado de Cristo. E hoje eu não sou professor, mas sou professor do seminário teológico da Igreja Cristã Maranata. Então, de qualquer maneira, atendeu. Agora, a contabilidade para mim foi uma bênção, porque ela me permitiu ser uma pessoa extremamente metódica, organizada na vida, e até hoje eu uso esse sistema na minha vida. Eu sou praticamente, no meu sangue, é um sangue de contador, onde tudo é programado, tudo é bem organizado, né? O ativo tem que bater com o passivo, aquela história toda, né, da contabilidade. Mas eu tive experiências também nessa área que foram muito maravilhosas, como, por exemplo, quando eu fiz vestibular. Eu passei um ano inteiro me preparando para vestibular, sem cursinho, sem nada, só estudando particularmente, dentro de certos critérios de estudo. Eu sempre fui muito estudioso. E quando eu fiz o vestibular, fiz inclusive na UFES, na Universidade Federal, depois passei para a UVV. Aí, na UFES, eu me lembro, num grupo de 80 pessoas, 80 alunos que passaram no vestibular, a minha classificação foi 8º lugar. O que, na época, todo mundo... Mas você fez cursinho aonde? Né? E eu tive boas experiências na faculdade, que foram experiências decorrentes da minha vida de igreja. Eu tenho lembrança, por exemplo, de determinados momentos que eu apresentava determinados trabalhos e os alunos ficavam admirados da minha maneira de falar, da minha maneira de comunicar, o meu português, a minha maneira de expor o assunto. E algumas vezes até terminava as minhas palestras e as minhas apresentações, os alunos ficavam de pé e batiam palma, queria que eu fosse líder do Grêmio, aquela história toda. Então esse aspecto de, vamos dizer, a minha vida na igreja favoreceu muito a minha vida acadêmica e muito mais depois a vida profissional. Porque embora na minha vida acadêmica eu não tive grandes formações, por exemplo, eu não fiz doutorado, não fiz mestrado, eu consegui pelo menos passar por uma faculdade. Mas a minha vida profissional já teve uma outra característica. Eu tive grandes prosperidades na vida profissional, fiquei
na minha vida profissional, trabalhando ao todo 39 anos de trabalho, de contribuição, né, que a gente chama. E desses 39 anos, 34 anos numa grande empresa na Barra do Rio Doce, onde eu tive várias projeções na empresa. E Deus me deu muitas bênçãos. Eu até poderia contar, eventualmente, algumas experiências que eu tive na minha vida profissional a nível de, vamos dizer assim, de prosperidade em todos os sentidos. Eu me lembro uma vez de uma reunião que todos os financeiros do Grupo Vale do Rio Doce se reuniram no Rio de Janeiro para decidir uma questão de alguns que tinham excesso de caixa, outros com falta de caixa dentro do mesmo grupo, e às vezes a falta de caixa levava as empresas do grupo a buscar empréstimos fora, de exportação, adiantamento por conta de exportação e outros problemas, né? E eu lá na reunião tive uma ideia que veio assim do Senhor aquilo e dei uma opinião sobre uma sugestão sobre como resolver essa situação. E o superintendente de finanças comprou aquela ideia e aquilo foi, o grupo inteiro da Barra do Rio Doce adotou aquela ideia, ninguém tinha pensado naquilo. Uma pessoa como eu, de um departamento aqui de Vitória, muito simples, eu não tinha grandes projeções na empresa, mas como eu era da área de finanças, então eu dei essa sugestão e isso funcionou 25 anos na Barra do Rio Doce, essa ideia que eu dei. E depois ainda tive o privilégio de o superintendente ter dado uma ordem ao meu chefe para que me desse 45% de melhoria salarial só por causa dessa ideia. Que maravilha. Então, nesse aspecto de vida profissional, eu tive realmente algumas projeções que valeu a pena, e eu diria até, aí eu deixaria aqui um conselho para os nossos jovens de hoje em termos profissionais, de não se preocupar tanto com a questão propriamente acadêmica. A acadêmica é uma base, mas na vida profissional o que vale é render, o que vale é rendimento, o que vale é lucro, o que vale é profissionalismo. Tanto é que quando a Vale do Rio Doce teve um processo chamado de privatização, o critério que me levou a permanecer na empresa e não ser demitido foi esse critério de produção. Eu era de alta produtividade. Então, no meu currículo na empresa, eu tinha muito aperfeiçoamento profissional, eu fiz mais de 150 cursos, cursos correlatos, né, às minhas funções, e isso me dava muita projeção na empresa. É o conselho que eu deixo hoje. Nós não podemos simplesmente hoje, como profissionais, olhar só o cantinho da mesa que nós trabalhamos. Nós temos que estar sempre de olho para conhecer a empresa no todo, conhecer o negócio, o ramo do negócio no todo, porque aí certamente nós vamos poder produzir resultados que amanhã ou depois vai nos garantir um sucesso maior na vida profissional. Excelente, pastor. Essa é uma palavra muito importante porque os nossos jovens estão em tempos de decisão da vida profissional. E a escolha de um curso não é uma coisa simples. E, às vezes, isso tem um impacto de paralisar os jovens. Porque eu ainda não descobri qual é a minha vocação, eu não sei qual curso que eu vou fazer, eu não tenho certeza daquilo que eu quero fazer. E aí acaba ficando por anos naquela fase da escolha do curso superior. E o que o pastor Gilson está destacando é que, a despeito do curso, você tem uma trajetória profissional que pode ir vindo adensar outras experiências e outros cursos que vão fazer diferença nas empresas, nos lugares onde estão trabalhando, especialmente nesse tempo que nós temos cenários aí de produção também de novos empregos, né? De outras formas de trabalho no mundo digital. Então, estar atento tanto às demandas do tempo presente, mas quanto à sua trajetória profissional, isso é muito importante. Às vezes o curso não define aquilo que você vai fazer, mas o modo como você caminha profissionalmente é que te traz uma projeção, né? Com compromisso, alta produtividade, não tem nada de tranquilo, né, pastor? Não. Tem que ser competente naquilo que você escolheu fazer. Dedicado, competente, estudioso, né? E o detalhe é que hoje, com essa diversificação profissional que existe nos dias de hoje, a gama de oportunidades é muito variada. Quem entra hoje, por exemplo, na área da informação, na área da informática, na área das comunicações, hoje você vê pessoas hoje que conseguiram criar determinados ramos dentro das comunicações. Essas pessoas se tornaram pessoas de grande projeção na humanidade inteira. Referência, né? Tornaram-se referência.
porque descobriram o segredo. Por exemplo, existe um fato que se conta, né? Eu não estou muito certo se tem fundamento isso. O caso, por exemplo, do Bill Gates. Por que o Bill Gates se tornou o Bill Gates? Porque ele era um funcionário da Microsoft. Então, quando ele descobriu um segredo da Microsoft, que ele resolveu pegar aquilo para si, e hoje ele teve condição, inclusive depois até de ser o dono da Microsoft. Então você vê que basta a pessoa estar muito focada naquilo que está fazendo. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa pode não fazer o que gosta, mas deve gostar do que faz. Porque isso é fundamental para uma questão de projeção na vida profissional. Gostar do que faz é fundamental, porque você vai descobrir determinadas coisas. Eu, por exemplo, passei 34 anos numa grande companhia, mas você pergunta, eu fiquei só sentado numa mesa? Não, eu tive várias projeções. Eu entrei para a área de finanças, entrei para a área de exportação, entrei para a área de comércio exterior, fiz várias viagens ao exterior e mais. Outro aspecto também que é fundamental hoje, que eu diria, principalmente hoje, aprenda inglês, aprenda outras línguas, porque isso hoje é fundamental, sempre foi. Uma das coisas que mais me fez me projetar dentro do departamento que eu trabalhava na Vale do Rio Doce foi, além do inglês, eu ter aprendido italiano, porque o departamento que eu lidava, que eu trabalhava, lidava com a Itália. Então, aprendendo italiano, falando fluentemente italiano, aquilo me favoreceu. Então, quando chegou a época de se tomar decisões com relação à questão de demissão de empregados, eu sempre era preservado por causa da minha capacitação. Então, capacitação profissional é alguma coisa que o jovem hoje não pode esquecer. Ele não ficar só focado numa situação, num ramo, mas ele tentar aprender outras coisas e aperfeiçoar dentro do seu próprio ramo. Excelente. O que me chama atenção nas dicas que o pastor Gil está dando para os jovens é que a escolha da vida profissional, ela é um início, ela é uma base, mas os jovens devem, ao decorrer daquela profissão, ir fazendo cursos para se atualizarem. E aí eu fiquei prestando atenção quando o senhor falou assim, ó, eu não fiz cursinho, não tinha condição de fazer cursinho, e nós temos tantos adolescentes e tantos jovens aqui que também não têm condição de pagar um cursinho particular, mas que se tiver uma organização de estudos, e nós já ensinamos isso em tantos episódios anteriores das rotinas, é possível organizar, fazer os estudos e ser aprovado. Então aqui tem uma palavra também para você, adolescente, jovem, nós podemos estudar, basta nos organizarmos e sermos aprovados. E depois de aprovado, o outro ensino do pastor Gilson é ser proativo. Hoje a gente tem visto pesquisas que falam dos jovens dessa geração mais atual que não estão conseguindo responder perguntas da entrevista do emprego, que não estão conseguindo se posicionar, e essa é uma grande diferença. E concordo plenamente com o pastor Gilson, porque a igreja nos ensina isso, né? A nossa participação diária na igreja, as diferentes reuniões que nós temos, os cultos, nos ensina tantas coisas que depois vão para a nossa vida profissional. Eu tenho até uma experiência que eu gostaria de contar, interessante. Eu, um determinado tempo, na companhia que eu trabalhava, na Vale do Rio Doce, eu fui escolhido para fazer palestras para grupos de pessoas, uma inovação que estava sendo criada dentro do grupo, da empresa. E aí, no dia que eu fiz o curso, e uma banca examinadora foi dar aprovação ali para saber se estávamos capacitados e tal. E eu fui examinado por uma banca examinadora lá no Rio de Janeiro. E na hora que eu estava falando, transmitindo o ensino, o assunto, etc., terminou ali, um dos examinadores chegou para mim e disse assim, por acaso o senhor é pastor? Eu falei, por que pastor? Não, a sua maneira de olhar, a sua maneira de se dirigir às pessoas. O camarada deduziu que eu era pastor, perguntou, né, se eu era pastor, só por causa da forma de me dirigir às pessoas. Então a gente vê que o que a gente aprende em igreja é algo fundamental, né, fundamental para o ramo lá fora. Isso sem contar o outro fator, que aí eu falaria aqui mais internamente para nós, os crentes, os servos de Deus, que é como a gente precisa contar também na vida profissional com a ajuda do Senhor. Tudo bem, Deus não vai nos dar tudo assim caído do céu. A gente tem que fazer a parte da gente. Mas aquilo que a gente não consegue fazer,
a gente tem que contar com a ajuda do Senhor, e o Deus é poderoso para fazer isso, né? Isso é uma experiência que até não podemos deixar de transmitir para os nossos jovens da igreja, de eles também terem essa preocupação de serem testemunhas do Senhor, de se colocarem na postura de servos de Deus, e o resto o Senhor vai se encarregar de abrir as portas. É claro que atualmente, até nessa questão dessas quantidades de ideologias que existem por aí, a questão de dizer ser crente, dizer ser servo, é algo que realmente precisa ter muita sabedoria para colocar isso hoje em dia, né? Porque realmente há uma espécie de uma avaliação. Eu me lembro de um pastor nosso, que é até da área de jornalismo, que ele foi fazer um curso de pós-graduação, e ele mandou o currículo dele, respondeu um questionário, e ele entrou no curso com um determinado nível lá de entendimento do assunto. Mais tarde, um mês depois, essa sabatina foi feita novamente, e o nível dele caiu. E caiu porque as ideias dele eram ideias que contrastavam com as ideologias dos demais. Então ele percebeu que alguma coisa, ele tinha que ter algum cuidado para não expor certas situações de pensamento, de ponto de vista e tudo, porque senão ele poderia receber uma avaliação contrária àquilo que, vamos dizer assim, é a ideologia política própria, né, de determinados ambientes dentro dessa área. É verdade. Muito bom, pastor Gilson. Conhecer um pouco também da sua vida profissional e do modo como essa característica da organização é tão relevante. Não é só uma característica do Senhor aqui na obra, né? Mas também em todos os espaços, na sua família, no seu trabalho. Ele é organizado mesmo, irmã Célia? Ele é organizada. Organizado? Ajuda a senhora? Tem lugar do sapato, tem o lugar da toalha, tá tudo certinho. Se não for, pode falar que é, tá? Se não for, a gente vai combinar aqui de falar que é, né, pastor? Eu estou com 15 anos de aposentado, convivendo mais tempo com ela, né? Porque antes eu só convivia com ela à noite. Trabalhava de dia e convivia à noite. Agora tenho o tempo de conviver durante o dia. Então eu aprendi uma coisa, que realmente dentro de casa quem manda é a mulher. Não tem jeito. Fala mais alto, pastor. Agora, olha bem para a câmera, pastor, dá esse recado. Quem manda é a mulher. Agora, quem manda nela sou eu. Isso aí! Tem uma outra parte do recado, né? Tá vendo? Irmã Célia, nós também ficamos curiosos para saber de onde vem toda essa desenvoltura, beleza, elegância. Foi do curso que a senhora escolheu? Ou isso é nato? Fala para nós um pouquinho da sua escolha profissional. Minha escolha profissional, eu assim, não tive assim, muita opção, né, na escolha profissional. Meu pai era assim, contra a mulher trabalhar. Ele achou que se eu terminasse ali o básico mesmo, estava bom, né? Mas eu persisti, eu falei, não, eu quero continuar estudando, não quero parar os estudos. Então, aí eu pensei nessa carreira, né, no magistério, né? Eu tinha os irmãos menores, eu ajudava a cuidar dos irmãos menores, já tinha jeito com criança, né? Então eu pensei em fazer o magistério. Aí ele foi um pouco mais flexível, minha mãe dando apoio, ele, mesmo assim, ele achou desnecessário, aquela perca de tempo, né? Mas eu insisti, eu falei, não, eu quero fazer sim o curso. E cheguei a trabalhar também, antes de me formar, né, que eles permitiam, né? Eu construí nesse período na escola perto de casa, eu lecionei, né? Era à noite, né? Depois da noite, meu irmão ia comigo na escola, né? Papai até criou uma confusãozinha, não queria, mas depois ele liberou para me estudar. E continuei ainda dando aula, né? Assim que eu casei, né? Dei aula um período, até nascer minha primeira menina. Depois eu tentei voltar e aí não consegui, né? Continuar. Mas foi bom eu ter feito magistério, foi bom para poder ajudar minhas filhas, para educá-las, né? Para orientá-las nos estudos, ajudar em dever de casa, né? Trazer orientações para ela, né? Para elas. E eu dei todo apoio a elas para fazer o curso superior, né? Eu falei, o que eu não fiz, eu vou fazer pelas minhas filhas, né? Então, dei todo o apoio. Todas 3 são formadas, né? Elas escolhiam o curso, não foi eu que escolhi. Tem uma médica e 2 dentistas, né? Então, elas escolheram a profissão delas, tiveram as experiências dela com o Senhor, né? Nós orávamos juntos, ela buscava o Senhor. Uma delas, inclusive, estava na dúvida, né? As duas não, tiveram, assim, já decisão, né? Isso que eu quero fazer e tentaram uma vez um curso e falou, não é esse que eu quero, é outro. A segunda também estava na dúvida, 2 cursos, fez um. Aí a terceira estava na dúvida, né? A terceira fez odontologia também, porque tinha mais velha que fazia medicina, né? Aí ela dizia, faz medicina que é melhor. Eu estava na época fazendo especialização, né? E a outra do meio, ela
ficava nas férias dela, ela ia para o consultório ajudar a irmã, né? Como funcionária e trabalhando, né? Então ela começou a gostar daquilo ali, ela começou já a ter uma experiência ali na odontologia e aí ficou cheia de dúvida, né? Medicina, odontologia. Mas um dia buscando o Senhor na igreja, orando, consultando a palavra do Senhor, o Senhor mostrou para ela que era a primeira opção, que era... Ela ficou numa dúvida atroz, indecisa, não sabia qual fazer, e ela consultou o Senhor, e o Senhor mostrou que era a primeira opção que seria dela, que ela tinha pensado em odontologia, né? E a outra tentando fazer a cabeça para medicina, ela fez odontologia, está satisfeita também. Tem minhas 3 filhas, graças a Deus, estudaram, formaram. Eu procurei dar todo o suporte a elas, né? Questão de se formar. E em casa eu dava maior suporte também a Gilson, né? Com relação do trabalho dele, com relação das viagens que ele fazia, né? Dava assistência também. Naquela época o presbitério não tinha assim, muita estrutura para receber o pessoal do exterior que vinha. Eu sempre dava muita assistência, né? Jesus gostava de levar a pessoa de fora para casa, né? Os pastores que chegavam, né? Tratava bem os estrangeiros, né? Eu procurei fazer assim os cursinhos de culinária para poder ajudar nisso, né? Procurei fazer cursinhos assim que desse para poder enriquecer, né? Então eu fiz os cursinhos de culinária, aí fiz cursos de costura, porque as 3 meninas, e era um gasto, né? Bem grande, 3 filhas, né? Para educar e para costurar, né, fazer roupa. Então eu andava sempre bem arrumadinho, porque eu fazia as costuras, as roupinhas, né? Nunca costurei para fora, mas só para dentro de casa mesmo, né? As pessoas elogiavam as roupas, a costura, eu falei, não, só para dentro, para fora não, né? Dentro de casa, né? E foi a minha experiência, assim, nesse sentido, né? Me senti realizada mesmo assim, pude dar o suporte a ele, cuidar das meninas, né? E ajudar também na igreja, na assistência, né? Ter mais tempo disponível, né? Para estar na igreja, acompanhar minhas filhas, né? Na vida espiritual delas, né? Muito bom. Irmã, você também é organizada igual o pastor? Mais ou menos. Eu diria que sim. É mesmo, pastor? Brincava muito com as meninas? Brinca muito com os netos também? Brinco demais com os netos, Você sabe que uma vez o pastor Gilson foi nos visitar quando meu menino nasceu. Uhum. E aí, porque nós éramos ovelhas do pastor Gilson, gente. Chique, Você sabe que maravilha. Todos os pastores têm uma característica que ensina o grupo, né, a ovelha. E isso é maravilhoso, porque a mudança que acontece, na hora a gente sofre, porque a gente não quer se desfazer do pastor, mas depois sempre tem um ensino novo. E o ensino do pastor Gilson, além de ser um grande mestre, era muito próximo das crianças, muito amável com as crianças. Então sempre tinha um crescimento do trabalho com as crianças quando o pastor Gilson estava conosco. E aí, e de nascimentos também, né? E Lucas nasceu, o pastor Gilson foi lá em casa visitar. De repente, o pastor Gilson sumiu. Gente, onde está o pastor? Ajoelhado no quarto de Isabela, brincando com Isabela, com as bonecas lá, com as crianças. Gente, que coisa mais linda! Aí a gente ficava pensando, ele vai brincar com os netos, vai ser o mais amado, né? Tem brincadeira com o avô e com a avó, então, na casa de vocês? Ele brinca, Gilson brinca muito com os netos. No chão. É mesmo, pastor, brinca muito. Coisa maravilhosa. Os netos gostam, amam o avô. Porque eu perdi minha família muito cedo, então meu desejo era constituir a minha família. E quando eu me casei com 22 anos de idade, eu já tinha maturidade para ter família. Porque naquela altura eu já tinha tomado conta de uma irmã já tinha minha. Passado por muita coisa. Uma irmã minha que ficou viúva, com filhos e tudo, meus sobrinhos, ajudei a criar meus sobrinhos. Então eu já tinha uma estrutura de uma maturidade, né, para casamento. E hoje eu vejo isso nos netos. A família, portanto, eu tenho um amor muito grande à minha família. Nós começamos em 2, hoje estamos em 12, né? Então, nós vimos um vídeo circulando do aniversário de casamento, né? De 50 anos. De 50 anos, belíssimo. 50 anos, que mostra isso mesmo, as meninas. Começamos com 12, depois vieram mais 3, depois vieram mais 3 genros. E os genros são verdadeiros filhos para mim, né? Eu os considero muito, eles me consideram muito também. E agora 4 netos, então passamos para 12. A família cresceu, né? Cresceu. E é um outro tempo. Quando vieram os netos, o senhor já estava aposentado, né? Pela idade Sim, eu tive deles. um privilégio seguinte. Antes de sair de casa, a última filha, chegou a primeira neta. Então o ninho não ficou vazio. Coisa boa, sempre né? sendo ocupado, né? Um privilégio, Que coisa maravilhosa. Agora, o pastor Gilson fala dessa demanda do estudo do idioma, especialmente para o trabalho, para a obra no exterior, né?
quantos idiomas o povo quer saber, pastor? Quantos idiomas o senhor sabe falar? Eu me lembro de uma amiga, Sabrina Cosmo. Ela falava assim, eu fui amiga das meninas do pastor Gilson. E de repente ele chegou um dia com um livro de japonês, porque houve um dom que ele um dia iria evangelizar. Ele imediatamente colocou em prática o estudo do idioma. Pastor, fala para nós. O povo está dizendo que é poliglota. Vamos ver se o povo acertou. Ou se ultrapassa. Não, veja bem, eu sempre fui estudioso de inglês. Desde criança que eu uso falar inglês e eu uso inglês. Ultimamente até eu tenho aperfeiçoado muito o inglês em função de seminários no exterior. Alguns seminários têm que ser dados em língua inglesa. E, portanto, eu consigo dar aulas de seminário em inglês, consigo pregar em inglês. Consigo até, como eu fiz há pouco tempo no Quênia, levei um pastor nosso dando aula em português e passar simultaneamente para o inglês para o pastor local, para ele então falar na língua africana, né? Na língua africana. Mas eu tive que aprender italiano, porque italiano eu trabalhei numa empresa ligada na Vale do Rio Doce, em um consórcio ligado à Itália, e portanto eu tive que falar italiano, já cheguei a falar italiano fluentemente. Hoje está um pouquinho enferrujado por falta de prática, mas há pouco tempo eu estive com ela na Itália e no segundo dia lá eu já estava conseguindo me comunicar com todo mundo, em todos os lugares em italiano. Eu também tive domínio de espanhol, estudei espanhol também, e eu não falo muito hoje espanhol porque é falta de prática, porque eu uso muito inglês. Mas tive também espanhol. E na África, eu tive a oportunidade, que eu estive na África já 22 vezes. Já, é mesmo, durante pastor? Mais ou menos uns 20 anos que eu dou assistência à África. E aprendi algumas coisas não dialeto. Tem dialetos, mas também tem línguas. Então tem línguas africanas, que são, as pessoas até chamam de dialeto, né? Mas nem é dialeto, né? E são línguas até conhecidas no mundo inteiro. E aí sim, eu consegui também desenvolver alguma conversa, não chegar a pregar naquelas línguas, por exemplo, o Swahili, o Kirundi, o Kiswahili e outros dialetos africanos. Além disso, no Japão, o que aconteceu no Japão? Quando eu comecei a aprender japonês, eu tive um problema, porque eu descobri o seguinte, que a gente lá no Japão, eu já estive no Japão 10 vezes, e a gente no Japão, quando a gente chega num comércio, falando em inglês com sotaque americano, vem 5, 10 pessoas para atender a gente no balcão. Ao passo que chegando lá, falando um japonês mal falado, não vem ninguém te atender. Então isso me desestimulou um pouco a aprender japonês. Então, mas deu para poder, porque eu conheço japonês o suficiente para me comunicar, pedir alguma coisa, chegar no restaurante e tudo, né? Então, mas é mais isso. Mas eu não sou tão poliglota assim, não. O meu domínio maior é inglês, italiano e espanhol. Falou de uns da América, Europa, Ásia, Oceania, e não é tão... O russo também, eu já estive várias vezes na Rússia, tá? Umas dezenas de vezes que eu já estive na Rússia e países de língua russa. Então deu para desenvolver também algumas conversas em russo, mas não a ponto de ser fluente em russo, não. Quem é fluente em russo é pastor Alexandre Gueiros, aí ele é. Ah, que bênção, muito bom. Nós estamos quase encerrando, irmã Célia, esse episódio, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho, né? O senhor dá assistência há tantos anos nesses países. Vamos falar um pouquinho das experiências da obra do Senhor na Coreia do Sul, no Japão, no continente africano. Bom, na verdade, eu quando comecei a dar assistência ao exterior, foi em 1999 que eu fui ao Japão pela primeira vez. Aí dando início às igrejas no Japão, voltei lá várias vezes, né, para dar assistência, e algumas dessas vezes eu tive que ir à Coreia do Sul, onde nós temos uma igreja de pastores nossos, ordenados pela Igreja Maranata, e que esses pastores e os nossos irmãos da Coreia são essencialmente coreanos. No Japão, a maioria são descendentes de japoneses, são brasileiros descendentes de japoneses. Mas temos também japoneses convertidos na igreja no Japão. Nós temos hoje igreja no Japão em 5 cidades diferentes. Na Coreia nós temos na capital, que é um grupo de coreanos, já estiveram aqui no Brasil recentemente. Mas o meu grande trabalho eu comecei em 2005 na África.
onde houve um desenvolvimento muito grande na África. E hoje, por exemplo, nós temos, dos 34 países africanos, nós temos em comunhão com pastores e igrejas na África em 17 países. E temos um excelente relacionamento com eles, tanto em países africanos de língua francesa, quanto língua inglesa, quanto língua portuguesa. E realmente tem sido uma experiência muito boa do nosso trabalho na África, porque a assistência é uma assistência muito constante. Eu já, depois da pandemia, não voltei lá mais fisicamente, mas continuamos dando assistência agora via Zoom, né, via online. E tem havido uma integração muito grande deles conosco, porque muitos deles têm vindo ao Brasil, têm participado de seminários aqui, e eles voltam para lá com bastante material, e as igrejas participando. Hoje, por exemplo, tem uma participação notável na escola bíblica de igrejas nossas na Sim. África. Bênção. Acho que esse é um registro tão importante, uma oportunidade de conhecermos não somente mais a respeito, Pastor Gilson, da sua família, da sua vida profissional, da irmã Célia, das meninas, né, das filhas, dos netos, mas também dos genros, né, que são muito importantes, né? Importantíssimos, mas sobretudo do efeito, do impacto que todo esse trabalho de anos de dedicação de um garoto que foi chamado ainda tão jovem, né, com muita dedicação e compromisso com essa obra, obediência, né, o efeito disso na vida não só da sua família, mas de toda a nossa igreja. A gente sempre fica lembrando de Ana, que pediu um filho e ele atendeu a uma demanda dos servos daquela geração. Então foi grandemente usado como servo. E essa também tem sido a experiência de tantos dos nossos pastores, como Pastor Gilson, a irmã Célia, uma família querida, que traz, né, com o seu trabalho dedicado, com compromisso, um impacto não só para as nossas casas, as nossas, mas também de todos que estão nos assistindo. Nós esperamos que vocês tenham recebido a mesma bênção aí que nós recebemos daqui, não é, Fernanda? Isso mesmo. Nós estamos encerrando este episódio com o coração cheio de alegria, honradas por estarmos recebendo essa família querida. Muito obrigada, Pastor Gilson. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, e uma oportunidade muito boa para transmitirmos experiências nossas para uma geração que está olhando para um futuro, né? Que é um futuro próprio para essa geração, mas que os princípios básicos são fundamentais para eles também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Célia, paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Fernanda. Muito obrigada. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. E você que nos acompanha, não se esqueça, nós permanecemos investindo na educação dos nossos filhos juntos. Convidamos vocês a curtirem, compartilharem esse episódio, comentar se você nos assiste pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, icm.organização em método. Nós esperamos que a bênção que foi compartilhada aqui alcance os corações de toda a sua família. Nós seguimos firmes juntos na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.